Olá a todos, estamos de volta com o Doutor Saúde. O tema de hoje será Medicina do Trabalho e a nossa entrevistada é a doutora Carla Cristiane de Oliveira Cardia. Ela é médica trabalhista, atua como perita previdenciária e trabalhista na empresa Multicobra e Unimed de Bauru. Doutora Carla, muito obrigado por participar do nosso programa. Vai ser bastante esclarecedor, acho que é um tema que atrai a atenção de muita gente, né? Muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui para colaborar com os seus telespectadores. Obrigado pelo convite. Certo. Doutora Carla, o que viria a ser, então, de maneira geral, a medicina do trabalho, a sua atuação? É uma especialidade médica que está no âmbito entre as relações entre os trabalhadores e as empresas. Ela visa principalmente trabalhar os riscos que esses trabalhadores estão expostos, a parte de prevenção. Então ela sai um pouco do meio da parte curativa da medicina. Visa também a promoção da saúde dos trabalhadores e também visa a qualidade de vida deles e de suas famílias como consequência. Doutora Carla, a senhora poderia dar alguns exemplos práticos da sua atuação, como é que ela é feita? Então, nas empresas onde eu trabalho, existem diversos programas voltados aos trabalhadores, né? A saúde, a qualidade de vida e a própria prevenção na saúde. Então, por exemplo, programas de prevenção de tabagismo, programas que acompanham os pacientes hipertensos e diabéticos, o acompanhamento das pacientes que estão grávidas, das gestantes, isso. Ainda a avaliação se os nossos colaboradores estão praticando exercício físico, com isso faz com que isso impacte, né, no momento de peso. Então existem alguns programas que nós estamos elaborando para que isso seja uma atuação efetiva dentro da empresa. E também são realizadas avaliações periódicas em relação aos riscos de saúde dentro da própria empresa, conforme o risco que a empresa apresenta, por exemplo, ruído ou apresenta alguma substância química no ar. Todos esses colaboradores são avaliados de uma forma periódica. De maneira geral, eu percebo que há uma intenção de sempre no bem-estar do paciente visando uma melhor produtividade da empresa. Essa é a impressão que passa, né? Certo, é uma avaliação global que é feita, né, porque não tem como dicotomizar isso. Então, um trabalhador satisfeito com o seu posto de trabalho, isso fará com que ele seja um bom colaborador dentro da empresa e que a empresa aumente sua produtividade. Eu acho que, vamos falar assim, o contato que mais marca para o paciente é na hora do exame admissional e demissional. É nessas horas que o pessoal às vezes lembra mais da especialidade da medicina do trabalho, né? Isso, no exame admissional é verificado se aquele trabalhador está apto para aquele posto de trabalho em questão. Então, às vezes até são solicitados exames, no caso de funcionários que são expostos ao ruído, são solicitados audiometrias, alguns que já vêm principalmente para evitar que entre na empresa já com algum tipo de lesão. E também em relação às reavaliações periódicas desses funcionários, são avaliados, Ademar, os riscos que a empresa apresenta. Então, por exemplo, uma empresa que tem ruído, nós solicitamos audiometrias. E aí, no caso do admissional que você perguntou, são solicitados também, no momento da admissão, uma audiometria para comprovar se ela está apta ou não para esse posto de trabalho. Agora, existem outros tipos de exames que são solicitados e algumas perguntas que são realizadas e algumas avaliações, mas isso conforme o posto de trabalho que ele vai assumir. Quer dizer, não é um exame uniformizado, ele é padronizado, ele varia conforme o cargo. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas inclusive citam quais são alguns exames que podem ser solicitados ou não. A senhora poderia dar alguns exemplos dessas doenças ou dessas causas ocupacionais? Então, olha, conforme a legislação hoje vigente, os riscos que causam essas doenças, os acidentes, eles são divididos em os riscos ergonômicos, né? Os químicos, os biológicos, os físicos
E ainda existem os riscos mecânicos. Então, os riscos mecânicos o que são? Então, por exemplo, o risco de queda num lugar escorregadio, onde tem muita umidade no chão, tropeção, corte. O risco biológico, por exemplo, os profissionais ligados à área de saúde, como nós, ou os coletores de lixo. Os riscos químicos, a gente pode dar exemplos até de Bauru mesmo, porque nós temos várias fábricas de bateria em Bauru. Então, os funcionários que estão expostos em alguns postos de trabalho ao chumbo, né? Ao benzeno. E ainda os riscos físicos, a gente pode falar de ruído, vibração, pressão atmosférica, o pessoal que trabalha com a parte de raio-x, a radiação ionizante. São todas causas que podem levar a algum tipo de acidente de trabalho ou doença ocupacional, né? Bem variado, né? Bem variado. O tema do Doutor Saúde de hoje é Medicina do Trabalho. E nós estamos com a participação da doutora Carla Cristiani, médica e perita do trabalho. Doutora Carla, como é feita regularmente essas avaliações com relação aos riscos que o trabalhador está exposto? Então, Ademar, esses riscos, eles são avaliados principalmente pelo engenheiro de segurança, né, pela formação, pelo médico do trabalho e também por um técnico de segurança qualificado. E o ideal seria que todos esses riscos fossem avaliados quando a empresa é implantada, mas não existe, assim, no momento, nenhuma legislação que obrigue a isso. Então, o ideal seria isso, né? Seria avaliar todos os riscos da empresa e aí, posteriormente, uma avaliação periódica de todos esses riscos, né? Regularmente, através de exames complementares, através de uma avaliação clínica pelo médico do trabalho, semestral, ou anual, bianual, conforme a idade do colaborador ou ainda conforme o tipo de risco que ele é exposto. Existem também alguns exames complementares que são solicitados, por exemplo, audiometria nos casos de exposição a ruído, plumbemia no caso de exposição de chumbo e outros exames, assim, conforme o tipo de risco ao qual ele está exposto. Os mais comuns são os exames de sangue que às vezes o pessoal costuma fazer regularmente, alguns exames, né? de sangue, o acompanhamento da dosagem, por exemplo, nos expostos à radiação ionizante, a dosagem, né, da exposição. Então, e ainda o que pode acontecer também é um exemplo de monitorização, a monitorização biológica da substância no ambiente, que a gente chama de monitorização biológica, que também é obrigatório em alguns tipos de substâncias. Certo. A gente percebe muito, às vezes quando a pessoa, naquela ansiedade de procurar emprego, vai fazer o exame admissional, é muito comum, às vezes, omitir ou esconder algumas doenças com medo de que não vai ser contratado, né? Isso é muito comum. A gente percebe. É muito comum. Existem pessoas que omitem, né? Só que depois existem as represálias legais que ela pode estar sujeita, né? E porque ela está omitindo alguma coisa que muitas vezes ela pode não estar apta para aquele posto de trabalho. Então isso é muito importante porque às vezes ela, inclusive, pode agravar essa doença que ela já tem, né? Uhum. Então, o ideal seria que a pessoa esclarecesse tudo isso durante a anamnese, né, no exame admissional. Eu acho que nessa hora, às vezes, a ânsia do emprego é maior, né? E como é feita essa associação entre o engenheiro de segurança e a medicina do trabalho? Então, Ademar, o engenheiro de segurança, ele faz uma avaliação dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Então, por exemplo, quanto de ruído que um trabalhador está exposto num determinado posto de trabalho dentro de uma empresa. Então ele vai com um decibelímetro ou um outro aparelho similar e vê se aquele valor atual, né, naquele posto de trabalho está além do que a legislação previdenciária ou a legislação trabalhista preconiza. Então, por exemplo, hoje o valor é 85 decibéis. Né? Em 80 decibéis, a empresa já tem, a gente chama de nível de ação. Com 80 decibéis, o colaborador já está obrigado a usar um tipo de EPI, né? Um protetor auricular. Então, basicamente é isso. O engenheiro de segurança também, ele pode ser um especialista em higiene ocupacional, onde ele vai estar apto também a fazer essas medições, desde temperatura, se existe algum tipo de monitorização biológica que é necessário ser realizada no ambiente, por algum produto químico, ou algum contaminante do ar, biológico, de qualquer tipo.
Agora, o médico do trabalho, ele vai mais na parte de acompanhamento desse funcionário. Então, o que ele vai fazer? Baseado no que o engenheiro de segurança avaliou, ele vai fazer um programa onde ele vai acompanhar esses riscos, mas diretamente com o colaborador, não ambiental. Então, o que ele vai fazer? Periodicamente, ele realizará um exame, né, conforme o tipo de risco a que ele está sujeito e conforme a idade também, né? Então, existem exames que são feitos semestrais, outros anuais, outros bianuais. E então, se houver alguma alteração, tanto no exame clínico como no exame tipo audiométrico ou qualquer outro tipo de exame, esse colaborador pode ser, inclusive, trocado de posto de trabalho para atenuar, né? E serão tomadas todas as medidas. O médico do trabalho não vai tratar aquela doença, mas ele vai procurar acompanhar o colaborador e encaminhá-lo para o melhor especialista na área. Certo. Passa a impressão pra gente que isso é uma atividade um pouco até meio complexa, né? Então fica claro que é fácil, às vezes, para as grandes empresas terem acesso a tudo isso e contratar esses profissionais. Mas e para as empresas pequenas? Então, as empresas pequenas também são obrigadas a fazer esse tipo de avaliação, né? Tanto admissional, demissional, o periódico, mas elas podem recorrer a médicos de trabalho autônomos ou mesmo a empresas terceirizadas. Mas o mais importante é que seja realizada essa avaliação por um profissional qualificado. Certo, então assim, há essa possibilidade de contratar o serviço e não existe a possibilidade, contratação não específica do funcionário, né? Porque algumas empresas têm poucos funcionários que nem justificam pela legislação a contratação, querer ser uma coisa inviável para essa empresa, adquirir um médico do trabalho que fique ali pelo menos 3 horas, conforme a legislação, né? Bom, para finalizar, doutor Carla, alguma dica para a população, alguma orientação em geral com relação às medidas da medicina do trabalho? Eu acho que sempre lembrar que existe uma legislação para ser cumprida, né? E que os riscos que alguns postos de trabalho apresentam também são responsabilidade não só das empresas, mas também do trabalhador. Então é importante que todo trabalhador seja consciente disso, né, para evitar acidentes de trabalho, possíveis doenças ocupacionais e consequências, às vezes, que podem ser para a vida toda. Certo, ele também ser ativo, não só... Ser ativo, não só um mero espectador do que acontece dentro da empresa. Doutora Carla, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi bastante esclarecedor, deu para tirar bastante dúvida do pessoal aí. Obrigada, doutora Demanda, então, pelo convite, estou à disposição. Obrigado. Um abraço a todos, Doutor Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.